Graças a Deus, amém. Que a graça e a paz do Senhor possa estar inundando nossos corações essa manhã, mais uma vez. Dia de culto, nós estamos reunidos mais uma vez em celebração ao Senhor Jesus nessa manhã. Que onde você estiver agora, na sua casa, onde você estiver ouvindo essa palavra, esse culto dessa manhã possa estar falando ao seu coração em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo em nome do Senhor. Somente é motivo de todos os dias agradecer, porque o Senhor é grande e a sua misericórdia ela dura eternamente para sempre em nome do Senhor. Que bom que você está aqui conosco nessa manhã, ouvindo essa palavra, ouvindo esse louvor. Que o Senhor possa falar grandemente a nossos corações, que o Senhor possa falar grandemente a nossa família nesse dia em nome do Senhor. Hoje é culto de celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus, a qual nós sentaremos mais uma vez à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Então comece a examinar o seu coração, comece a preparar a sua vida para estar em comunhão com o Senhor nessa manhã, nessa noite, que possamos estar com o coração aberto para estar sentando à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Que você venha estar alegre por mais um dia estar na presença do Senhor, com problemas, com lutas, provações, mas nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias na presença dEle, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor agora, em nome do Senhor. Eu não sei como você se encontra aí na sua casa, eu não sei como se encontra cada coração aqui nessa manhã, como está a sua vida diante do Senhor, o que você tem pensado, o que tem deixado você triste, o que tem deixado você muitas vezes angustiado, o que tem deixado você muitas vezes ansioso em nome do Senhor. O Senhor sabe, Ele conhece o seu coração, mas não se turbe o seu coração, mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor aquilo que você necessita em nome do Senhor. Se você se encontra fraco, peça ao Senhor que te fortalece. Se você está falta de fé, peça ao Senhor que aumente a sua fé em nome do Senhor. Mas não deixe-se enfraquecido, não deixe-se ficar abatido, mas renove a sua esperança no Senhor Jesus. Renova a sua força no Senhor Jesus nesse dia, em nome do Senhor. Talvez você não tenha visto o agir de Deus, mas creia que Deus está trabalhando em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos louvar o Senhor, nós queremos agradecer por esse dia maravilhoso, Pai, por mais um dia de estarmos de pé, Pai amado. Já é um motivo de alegria, Pai, em nome do Senhor. Pai, é um motivo de andar, de respirar, de falar, Pai, em nome do Senhor, de comer, Pai, em nome do Senhor. Já é motivo de alegria, Pai, em nome do Senhor. Quando não podem, Pai, e o Senhor nos deu o privilégio de mais um dia de estar em Tua presença, Pai, louvando e bendizendo o Senhor. Senhor Deus eterno, Pai, nós louvamos o Senhor e pedimos ao Senhor que nessa manhã, mais uma vez, que nesse dia não venha ser nós, homem, a fazer a obra, mas que venha ser o Espírito Santo do Senhor, que venha direcionar tudo aquilo que venha ser falado, Pai, em nome do Senhor. Deus amado, Deus santo, repreende nosso meio, Pai amado, toda nossa vontade, Pai. Porque a nossa vontade, ó Pai, milita contra o Espírito Santo, a carne milita contra o Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor. Pai amado, visita agora, Pai, cada casa agora, Pai, cada família, Pai, em nome do Senhor. Pai, desperta o coração, Pai, para estarmos juntos, comunhando, Pai, e em espírito e em verdade, Pai, em nome do Senhor. Visita, Pai, lares agora, Pai. O Senhor conhece que cada um tem passado, cada um tem precisado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, não sabemos, Pai, o que tem passado, mas o Senhor, Pai, conhece e está no controle de tudo, Pai, em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa igreja, Pai, possa experimentar algo maravilhoso aqui nesse dia, possa experimentar, Pai, a transformação, a redenção do Espírito Santo, Pai, nesse dia, Pai, em nome do Senhor. Pai, hoje nós sentaremos à mesa, Pai, para estar juntos, Pai, celebrando a Santa Ceia do Senhor, Pai. Espírito Santo do Senhor, Tu és o nosso amigo maravilhoso. Nós pedimos ao Senhor, visita agora cada coração, cada mente, em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser o centro da nossa adoração nesse dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quantos são alegres por mais um dia estarmos juntos comunhando em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Ficamos aqui com portas fechadas, entre aspas, né?
mas nós estamos hoje juntos como corpo e família em nome de Jesus. Nós estamos firmes porque o Senhor tem algo preparado para cada um de nós e Ele vai falar com essa nação, e Ele tem falado em nome do Senhor. Ele tem falado nos nossos corações. Não fique atribulado, mas se achegue mais para a presença do Senhor. Firme mais seu pé, porque os sinais estão falando: eu estou à porta. Em Mateus 24 fala: ainda é o princípio. Se é o princípio, a promessa já começou a cumprir. Então é sinal que Ele está vindo. Ele está vindo, Ele está vindo. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, para quando Ele vier, achar uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus Cristo. Nós somos uma igreja, como eu preguei no domingo passado. Desperta, povo, desperta, igreja. A igreja não é isso aqui, ó. Isso, a igreja não é tijolo. A igreja somos nós. Cristo veio buscar, é nós. Não é igreja, é templo feito por mãos humanas. Nós temos que despertar nosso coração. Nós ficamos muitas vezes vidrados que igreja, hoje eu vou à igreja. Aquilo é somente um templo a qual nós juntamos para comunhar. A igreja somos eu, você, a sua casa, a sua família é a igreja. Amém? Então na sua casa, ore ao Senhor como igreja, louve o Senhor em nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 3, em nome do Senhor, aqui vai falar a cura de um coxo, ou seja, que não andava. João e Pedro, eles subiam para o templo para orar. Era mais ou menos às 3 horas da tarde, eles subiam para orar em nome de Jesus. Se eles subiam, ou seja, era íngreme a subida. Porque quando é descida a gente fala, já desceu, já subiu, já foi. Ou seja, tinha uma subida, tinha uma caminhada para ir para o templo da oração, para ir para o templo orar. E isso, ele indo, eis que a porta do templo, chamada Formosa, havia um coxo, que todos os dias as pessoas colocavam esse coxo à porta do templo, e ele pedia esmola. Mas nesse dia em especial, quando Pedro e João passam pela porta, ele estende a mão e pede esmola para João e Pedro. E o que eles falam? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Levanta. Naquele mesmo instante, aquele coxo levantou e entrou com Pedro e João no templo, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem eu quero deixar para você. Eu te pergunto: o que te limita a entrar na presença do Senhor nessa manhã? O que tem te impedido de levantar como igreja e entrar na casa do Senhor, louvando, adorando, buscando mais do Senhor? Aquele homem era as suas pernas. Talvez hoje você ande ansioso, talvez você ande preocupado, você não vê mais esperança. Talvez você hoje fisicamente não precise de nada, mas nós temos que olhar para o espiritual. Olhe para a sua vida hoje e fale com o Senhor: Deus, eu necessito disso, eu preciso melhorar nisso. Porque muitas vezes estamos aqui firmes, mas tem algo que muitas vezes tem nos impedido de realmente de experimentar a presença do Senhor Jesus Cristo. Algo tem muitas vezes nos impedido de sentar à mesa com Cristo. Hoje é dia de refletir mais um dia na presença do Senhor. O que te limita a estar totalmente entregue à presença do Senhor? E a palavra do Senhor fala no livro 3, aqui capítulo de Atos, que ele entrou louvando com alegria ao Senhor, e todos viram o seu grande milagre. Talvez as pessoas lá fora não tenham visto mais a sua alegria no seu olhar. Talvez as pessoas tenham olhado para você e não tenham visto mais o brilho de Jesus. Mas hoje Deus quer restaurar a sua vida. Aquilo que está morto, aquilo que está parado, hoje Deus quer restaurar. Sai de que hoje crendo que Deus pode mudar a sua história. Naquele dia, através de João e Pedro, Deus mudou a história daquele coxo. E se Ele mudou naquele dia, Ele vai mudar aqui hoje. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Louva o Senhor todos os dias. Faça como aquele coxo. Ele recebeu o milagre, sim, fisicamente. Mas o maior milagre foi encontrar Jesus Cristo naquele dia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Apresente o Senhor o seu coração. Fala com o Senhor como você está hoje. Talvez você ora tanto pelas pessoas, sabe? Ora para todo mundo, mas esquece às vezes de tentar seu coração. Agradeça a Ele.
Sabe, é dias difíceis. São dias difíceis, sim, que nós estamos passando. Mas ore por você. Às vezes você ora para a sua casa toda, mas esquece de orar para você. É tempo de chegar a Deus, falar com Deus: Pai, eu estou assim, eu preciso de Ti. E Ele vai ouvir seu clamor. Senhor Deus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Nós Te louvamos porque o Teu Senhor é grande e fiel. Pai, sonda no meu coração, sonda a nossa vida, Pai, em nome do Senhor. O Senhor conhece nosso caminho, nossa verdade, Pai, em nome do Senhor, a qual nós estamos andando, Pai. Pai, que nós possamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por aquela cruz, Pai, a qual o Senhor derramou aquele sangue por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que não venhamos deixar que as coisas desse mundo venham nos afastar de Ti, mas que nós possamos, Pai, lançar a mão de tudo e lançar, Pai amado, totalmente, Pai, em Tua presença, mergulhar em Tuas águas, Pai, em nome do Senhor, porque aquele sacrifício, Pai, foi para nos dar vida e vida em abundante, Pai. Pai, nós Te louvamos, Pai. Renova o Teu povo, renova a alegria em nome de Jesus Cristo, Pai. Vamos louvar que eu Te agradeço, Te agradeço. Você que souber esse louvor, louve o Senhor com alegria, agradeça a Ele por tudo, porque Ele morreu naquela cruz, para que hoje tenhamos vida em nome de Jesus. Aleluia, Deus, nós Te louvamos. Santo ao Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Fala, eu Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Espírito Santo do Senhor, que possamos a cada dia levantar nossas camas e agradecer por mais um dia, pelo alimento que não tem faltado, Pai, em nome do Senhor, pela nossa casa, Pai, em nome do Senhor, pela vida e saúde, Pai, que os qual o Senhor tem derramado nesses dias, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor, porque o Senhor, Pai amado, tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Glória a Deus que o Senhor tem guardado a nossa casa. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te louvamos, Pai, em nome do Senhor, e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha ser louvado, Pai,
E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluias. E te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Clamamos, ó Pai, neste dia, clamamos, ó Pai, neste momento, o dia que o Senhor preparou para nós. Que venha o teu reino, Senhor. Que a tua vontade, como ela é soberana nos céus, ela também seja soberana sobre esta igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Que a tua graça maravilhosa continue inundando o nosso coração, Pai. Desde já colocamos diante do Senhor a palavra que vai ser ministrada aqui neste tempo. Consagramos ao Senhor a mesa que está posta, Pai. Graça nós te damos ao partir o pão e ao termos esse tempo de comunhão. Possamos, ó Deus, anunciar a tua morte até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Adore a Ele. Glória a Deus. Pode se assentar. Daqui a pouco nós vamos participar de algo maravilhoso, a melhor e a maior ordenança bíblica. Podemos dizer que é um sacramento. E quando nós falamos de sacramento, a Bíblia vai nos dizer que a ceia é este momento, e também o batismo é este momento. Porque no batismo nós nos rendemos ao Senhor e na ceia nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. A palavra diz que a ceia é um memorial e, sendo um memorial, nós devemos anunciar este memorial até que o Senhor volte. Amém? E daqui a pouco você vai poder também cumprir uma ordenança bíblica, que é o dízimo e a oferta. Mas o tema da mensagem deste dia é para falar do ano da promessa. Muitas das vezes, quando falamos de promessa, alguns, não vou falar que são todos, mas a gente remete promessa a um bem material. Eu vejo, na Lagoinha, nós iniciamos o ano de 2020 como o ano da promessa. E quando nós entramos, final de 2019, fizemos tantos projetos, tantos sonhos para o ano de 2020, acreditando que 2020 seria este ano da promessa. E de repente, os planos se frustraram por causa do caos que foi instaurado no mundo, no Brasil e na nossa cidade. Mas nós precisamos compreender que muitas das vezes, ao olhar e falar ano da promessa, nós colocamos crédito na promessa apenas em receber bens materiais. Ah, se é o ano da promessa, Deus vai me dar um carro, Deus vai me fazer prosperar, Deus vai melhorar o meu salário. Meu querido, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele pode fazer. Mas a promessa não está atrelada a um bem material. Ela é algo muito maior do que aquilo que nós podemos conquistar nesta terra. A promessa, quando nós olhamos para a palavra, a maior promessa e o centro da Bíblia é Cristo. Ele é a nossa promessa, é o Deus que se fez carne, é o Deus que habitou entre nós. E depois Ele vai falar de uma salvação mediante esta promessa. Para o homem restava uma condenação, mas agora, na aliança entre Deus
para com os homens, que inclusive inclui a ceia do Senhor nesta aliança, porque a palavra fala, toda vez que comermos este pão e bebermos deste cálice, nós estamos participando da vida de Cristo. Então, a promessa é a salvação, querido. E quando a gente olha para esta promessa, nós não podemos esquecer do que Deus fez por nós. Quando o Senhor Jesus, Ele coloca esse plano de redenção em prática, quando Ele abriu mão da sua glória, se tornando semelhante aos homens, o que Ele está fazendo é sendo o mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos fazer uma explanação hoje sobre 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. E eu quero dizer, querido, que o ano é o ano da promessa. Mas nós precisamos compreender que a promessa, a Bíblia, ela é repleta de promessas para nossas vidas. Uma delas, quando o Senhor está sendo assunto aos céus, Ele fala, eu estarei convosco todos os dias, é uma promessa do Senhor. E Ele fala, não temas, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, não temas, porque no mundo vão ter aflições, mas eu estou convosco todos os dias, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de aflição, Ele estará conosco. Uma das promessas de Deus para nossas vidas é que Ele suprirá todas as nossas necessidades. É uma promessa do Senhor. Está lá em Filipenses, capítulo 4, ele fala que o Senhor suprirá, segundo a sua riqueza e glória, todas as nossas necessidades. É promessa, mas a maior promessa é Cristo para nós. Nós que estávamos desgarrados, arrancados, destituídos da glória do Senhor. E a promessa é que nós agora temos um livre acesso ao Pai mediante a Jesus Cristo. Agora precisamos compreender que mesmo sendo e temos promessas para nossas vidas, nós precisamos viver estas promessas. E além do mais, sermos um canal e um condutor das promessas do Senhor. Eu quero falar aqui sobre 2 Coríntios, uma viagem que Paulo fez, na segunda viagem missionária. Paulo implanta essa igreja em Coríntios, e era uma igreja complicada, querido. Durante 2 anos, Paulo fica ali implantando esta igreja. Logo depois, ele parte para a sua missão, e nós vamos encontrar relatos através de Priscila e Áquila, que vão enviar mensagens para Paulo, dizendo de um problema de uma igreja que tinha tudo para ser uma bênção. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios, Paulo falando que há na igreja problema de divisões, facções, problemas de comunhão entre os irmãos, problemas de relacionamento. Nós vamos encontrar no capítulo 6, irmãos levando outros irmãos a juízo, e Paulo vai dizer, olha, vocês que deveriam julgar o mundo, vocês levam suas questões para o mundo julgar vocês. Nós vamos encontrar problemas de casamento, e Paulo vai instruir no capítulo 7, vamos encontrar problemas da ceia do Senhor, e Paulo precisa instruir a igreja da ceia do Senhor. Vamos ver que esta igreja, ela tinha os dons espirituais, mas tinha problema no uso dos dons espirituais. Paulo precisa ensinar esta igreja sobre o amor, e ele vai falar no capítulo 13. Mas depois, ele escreve esta segunda carta para a igreja de Coríntios, porque algumas pessoas estavam querendo deturpar o apostolado de Paulo. Então Paulo está na Macedônia e escreve esta carta, e eu quero trazer esta carta para vivermos a promessa do Senhor.
Nós vamos ver, por exemplo, Noé, que recebeu uma promessa de construir uma arca, e que nesta arca ele seria salvo juntamente com a sua família. Mas Noé teve que viver esta promessa. Não é apenas aguardar uma promessa, é viver a promessa, é como se fundir uma promessa à sua vida. Nós não podemos achar que a promessa é apenas aguardar, mas nós precisamos também agir para recebermos a promessa, precisamos viver esta promessa. E o ano de 2020 é o melhor cenário, querido, para vivermos a promessa do Senhor. É o ano que o Senhor preparou para vivermos esta promessa e sermos um condutor da promessa do Senhor. Se nós olharmos para a história de Paulo, no versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, olha o que está acontecendo com Paulo, querido. Ele estava sofrendo ameaças até de morte, não só ele, mas Timóteo. Olha o que está dizendo na palavra no versículo 8. Porém, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Ou seja, Paulo, ele estava passando por um momento de perseguição, por um momento de afronta, e ele diz, olha, nós fomos tão atribulados, mais do que podíamos suportar, ao ponto da nossa vida entrar em desespero. Imagine Paulo, querido, pregando neste tempo. E eu olho para nossas vidas e imaginando a nossa vida hoje, quantas pessoas estão desesperadas, sejam pessoas que ainda não compreenderam as verdades bíblicas, sejam aqueles que já compreenderam as verdades bíblicas, mas que estão desesperadas por causa do cenário que estamos vivendo na atualidade. Paulo está dizendo que ele foi tão atribulado ao ponto da sua vida se desesperar. Um homem cheio do poder de Deus, um homem que mais escreveu livros na Bíblia. E ele fala, nós somos provados mais do que podíamos suportar. Mas no versículo 3, ele começa falando de uma promessa. E esta promessa que ele fala no versículo 3, ele fala justamente para que nós possamos tomar posse da promessa. E para tomar posse da promessa, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, que somos filhos da promessa. Você é filho da promessa. Você e eu, nós somos filhos da promessa. Gálatas capítulo 4, versículo 28, ele vai dizer, não precisa abrir, deixa eu abrir aqui rapidinho. Gálatas capítulo 4, versículo 28, a palavra vai dizer assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Você é um filho da promessa. Lá em Atos, capítulo 26, Atos, capítulo 26, a palavra vai dizer assim, Atos 26, 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Paulo estava sendo julgado por causa de anunciar esta promessa, querido. E eu quero dizer para você, nós somos um anunciador, um canal de bênção de Deus. A promessa, querido, não está atrelada a bens materiais. A promessa está atrelada à salvação, a algo sobrenatural do Senhor. E Paulo está agora na Macedônia, na Ásia, pregando, e ali ele escreve dizendo, olha, veio sobre nós uma tribulação, a qual veio a nos desfalecer a esperança. A nossa vida foi em desesperando, nós desesperamos.
mas no versículo 3, ele nos mostra que precisamos viver a promessa. E uma promessa que ele está falando aqui é uma promessa de consolo. No versículo 3 ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Meus irmãos, precisamos entender, a Bíblia é um livro repleto de promessa, mas essa promessa, ela não é feita de uma forma apenas de esperarmos a promessa, mas Deus, Ele nos capacita a vivermos a promessa, mas também sermos um condutor da promessa de Deus. Perceba que Paulo está dizendo, olha, da mesma forma como nós fomos consolados, nós também devemos consolar as pessoas. João capítulo 14 fala que Deus enviaria um consolador. Em Atos capítulo 2, esta palavra se cumpriu, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e este Consolador habita em nós, para que Ele possa nos consolar e nos dar palavras de consolação. E isso é viver promessa do Senhor, querido. Não é apenas aguardar a promessa, mas é viver a promessa em todo instante, é ser consolado e consolar, é viver a promessa e transmitir a promessa, é viver a palavra e transmitir a palavra do Senhor. Isso é viver a promessa. E Paulo está nos ensinando isso na sua palavra, quando ele escreve para esta igreja complicada. Olha, nós tivemos momentos de perseguição e tribulação, mas existe uma promessa de consolação. Nós fomos consolados por Deus para consolar os irmãos que estão aqui, e a palavra que eu estou enviando para a igreja de Coríntios. E ele continua dizendo, querido, no versículo 5, ou melhor, lê o versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ele está dizendo que no mundo nós teremos aflições, ele está dizendo que nós vamos passar por tribulação, e ele fala no versículo 5, como as aflições de Cristo são abundantes. Mas ele fala de consolação também, e esta consolação veio a ser abundante também em Cristo. E o versículo 8 vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, houve tribulação. No versículo 9 vai dizer, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A promessa de Deus na nossa vida vai fazer com que o medo é tirado fora do nosso caminho, querido. Paulo está dizendo, olha, havia ameaça de morte, havia uma sentença de morte, havia pessoas que queriam tirar a nossa vida, mas a nossa esperança está em saber que Deus ressuscita os mortos. Ele está dizendo no versículo 9, mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Meu querido, viver a promessa não é confiar na nossa força, mas confiar em algo maior que está em nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai falar que existe um tesouro guardado em vasos de barro, para que possamos saber que o poder não vem de nós, mas daquilo que está em nós. O poder de Deus está em você, está em mim, querido.
Por isso que ele está dizendo, nós não confiamos em nós mesmos. Havia uma sentença de morte, não podíamos fazer nada, mas apenas crer que se fosse da vontade do Senhor, nós seríamos ressuscitados dos mortos. Meu querido, eu não estou nem um pouco preocupado com a morte, porque a palavra diz, nós não confiamos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10 fala, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Meu querido, desde quando nós ouvimos do vírus? Desde desde dezembro do ano passado, nós já estamos ouvindo na proliferação do vírus aqui nesta face da terra. E deixa eu te falar, versículo 10 está dizendo, o qual nos livrou da morte, de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. É uma promessa de Deus. Mas Paulo, mediante a ameaça de morte, ele não se acovardou, ele não se escondeu. Ele continuou vivendo a promessa do Senhor, ele continuou crendo, ele continuou acreditando, o meu Deus me livrará, me livrou de tão grande morte, mas ele ainda continuará a me livrar e me livrará. Ele continua nos livrando, querido. Viver a promessa é isso, é crer que o Senhor tem os planos melhores do que os nossos, que a nossa esperança está em Deus. Nós precisamos compreender que o ano da promessa não quer dizer que 2020, por causa do caos, foi uma mentira. Pelo contrário, querido, é aí que o Senhor nos faz viver a promessa dEle. É aí que o Senhor nos faz vivermos da glória dEle, na dependência dEle, na confiança dEle. É aí que o Senhor quer que a gente exerça a promessa, o qual nos livrou de tão grande morte e nos livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, como orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Perceba que ao mesmo tempo que Paulo é um condutor de promessa, ele clama que as outras pessoas orem por eles. Olha, ore por nós, nos ajude a viver esta promessa, porque nós estamos sendo perseguidos. Essa é a nossa função como igreja, querido. É vivermos a promessa, auxiliando as pessoas, aquelas que estão mais fracas na promessa, mas também falar, olha, ora por mim, porque eu também sou falho, eu preciso de sustento, porque no versículo 9 ele está dizendo, a nossa vida nós desesperamos, nos ajude em oração. Paulo está dizendo, eu sou um condutor, mas eu também preciso receber a promessa, ore por mim. Ore pela igreja, querido, ore pelo irmão. Eu imagino quantos irmãos estão desfalecendo na fé por causa desta maldição que sobreveio sobre a nossa nação, sobre o mundo. Quantas pessoas estão desesperadas por causa de um caos, por causa das notícias ruins, mas a esperança que ele está dizendo é, eu confio no Senhor que me livrou de tão grande morte e continua a me livrar da morte. Pregue esta palavra, seja um condutor de bênção para estas pessoas, querido. Viva a promessa do Senhor. Promessa no Senhor não quer dizer vida neste momento, no sentido de nós estamos imunes ao vírus, não. Podemos até pegar o vírus, podemos, querido. Podemos ser contaminados. Mas a esperança é dizer, o meu Redentor vive e eu posso crer no amanhã. Isso é uma promessa. O nosso Redentor, Ele vive, é por isso que eu posso crer que o amanhã o Senhor renova as suas misericórdias, porque a palavra dele diz, a cada manhã o Senhor renova as suas misericórdias. É por isso que nós temos esperança, querido. E logo depois, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo vai dizer,
Olha o que é viver a promessa do Senhor. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha a promessa. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Deus te faz triunfar, querido, em Cristo Jesus. E esse em Cristo é dentro de. Muitas das vezes nós temos uma percepção de um Jesus distante, de um Jesus que está sentado num trono e nós estamos aqui nesta terra apenas com o Espírito Santo. E deixa eu te falar, o Espírito Santo é suficiente, porque o Espírito Santo é Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Paulo usa uma expressão em Cristo, ou seja, nós estamos dentro de Cristo. Imagine uma mãe gestante, uma mulher que está gerando um filho, dentro dela há uma criança, sim ou não? Dentro dela bate 2 corações, sim ou não? Porque ela está gerando um filho, e ali dentro, ela tem uma criança, mas quando você olha para esta mãe, você vê a criança? Você sabe qual é o sexo desta criança? Você sabe se a criança vai ter olhos azuis claros? Você sabe se essa criança ela é morena, ela é clara? Você sabe se essa criança vai ter cabelos lisos? Você não sabe, nós não sabemos. Mas nós olhamos para a mãe e sabemos que ali no ventre existe uma criança, porque ela está grávida. Se essa mãe assentar, você concorda que a criança está onde a mãe está? Se ela está sentada, se a mãe está sentada num trono, esta criança está sentada num trono? Deixa eu te falar, com Cristo é a mesma coisa. A palavra está dizendo em Cristo, quer dizer, Cristo está sentado à destra do Pai, quer dizer que você estando em Cristo, você está sentado à destra do Pai. Por isso que a palavra está dizendo no versículo 14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, porque nós estamos dentro de Cristo. É por isso que a graça é maravilhosa, porque nós estamos dentro de. Quando o Senhor olha para nós, Ele não enxerga a minha vida e a sua vida, mas Ele enxerga Cristo, porque nós estamos dentro de Cristo. E é por isso que nos faz triunfar, querido. E ele fala, e a graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Primeiro ele te dá uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Ele fala, olha, Cristo nos faz triunfar pela graça de Deus. Mas ele continua nos dizendo assim, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Exalando o bom perfume de Cristo. Seja um condutor da promessa do Senhor, querido. Por onde você passar, começa a exalar a promessa de Deus, a vida de Cristo, começa a exalar o bom perfume de Cristo. Isso é viver promessas do Senhor. Olha, nós vamos triunfar. Vai ter perseguição, mas nós vamos triunfar. Vai ter tribulação, nós vamos triunfar. E por onde eu passar, seja na tribulação, seja na alegria, seja na escassez, seja onde for, tudo posso naquele que me fortalece. E onde nós passarmos, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Isso é viver promessa do Senhor. Não podemos recuar, querido. É nesta hora, em meio ao caos, que o perfume mais se torna perceptível. Se você entrar numa loja, vamos dar um exemplo aqui, a Boticário. Muitas das vezes você entra naquela loja, a loja já está perfumada. Mas eu tenho certeza, se você entrar num lixão e pegar um perfume e jogar o perfume, cheirar, você vai ver que aquele perfume destacará o cheiro. Sim ou não? Porque diante a um cheiro ruim, você põe um cheiro bom, esse cheiro bom, ele vai se destacar. E aqui é isso que a palavra está dizendo, querido. A graça de Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus, e
ele fala: nós, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Você é o melhor perfume que Deus fez, querido, porque você exala o perfume de Cristo. Você exala o perfume de Cristo. A minha esposa vende perfume, só que o perfume de Cristo não está à venda. Você tem que, onde você passar, você tem que borrifar o perfume de Cristo. É como se você estivesse com um frasco e andando e jogando o perfume, e aquelas pessoas vão olhar: nossa, mas que cheiro gostoso é esse? E você vai falar: é o perfume de Jesus. E interessante, querido, quando nós olhamos, eu não estou preocupado com o horário não, viu? É 1 hora só de culto, mas Deus vai dar graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma ovelha, quando está prenha, e ela dá à luz aos seus filhotes, as ovelhinhas, e de repente esta ovelha, a mãe ovelha abandona os seus filhotes. O pastor de ovelha, sabendo que estes filhotes, sem o cuidado de a mãe, eles vão morrer. E o pastor sabe que se ele pegar estas ovelhinhas, esses filhotes, e levar para uma outra ovelha mãe que está amamentando, esta ovelha mata os filhotes, porque ela não tem o cheiro da mãe. Por ela ter um outro cheiro, a ovelha mãe que está amamentando os seus filhotes, ao sentir o cheiro dessas ovelhas, ela vai falar: essa ovelha não é minha. Então ela rejeita ou mata os filhotes. O que o pastor faz sabendo disso? Ele pega a lã dos filhotes desta ovelha, corta a lã deles, coloca a lã nesses filhotes que não são desta mãe, porque quando a mãe cheirar as ovelhinhas, ela vai sentir o cheiro das suas ovelhas, e assim ela amamenta estes filhotes. Vamos trazer para nós agora. A palavra diz que nós somos feitos filhos por adoção, não é isso? Essa mãe ovelha, ela também, esses filhotes, eles são por quê? Por adoção. O pastor então arranca a lã daqueles filhotes que são verdadeiros dela, e coloca esta lã nas ovelhinhas. Deus pega a lã do verdadeiro cordeiro que é Jesus Cristo, Ele nos reveste com a sua pele. Para quê? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Você está compreendendo, querido? Por que você exala o bom perfume? Porque nós não éramos ovelhas de Deus. Então, nós íamos morrer pela falta de cuidado. Mas a graça maravilhosa de Deus faz com que Ele pegue o seu filho, arranca a pele do seu filho, para vestir a mim e a você, e assim sermos cuidados pela a ovelha que nos alimenta. Isso é a palavra do Senhor, e é por isso que nós temos o bom perfume de Cristo, porque nós somos revestidos com a sua pele, com o seu sangue. Capítulo 3, versículo 2, a promessa, querido, para vivermos a promessa, Paulo continua dizendo que somos carta, você é uma carta, e essa carta ela tem um endereço, para que onde essa carta passar, ao abrir a carta, as pessoas ao ler a nossa carta, a nossa vida, elas vão sentir um cheiro. Qual cheiro? O bom perfume de Cristo. Eu lembro há muito tempo atrás, infelizmente a gente não vai perdendo o romantismo,
Quando eu e a Tatiana começamos a namorar, a gente tinha o hábito de escrever cartinhas. E lá, a gente jogava perfume, não é? Você não jogou perfume nas suas cartinhas para me entregar, não? Jogou? Ah. Aí, de repente, quando eu pegava aquela carta ali, eu lia a carta, eu cheirava, é da Tatiana. Porque aquela era a marca dela, era a letra dela, era o cheiro dela. E a palavra, Paulo vai dizer que nós somos uma carta escrita não vamos ler, eu esqueci. Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quem está escrevendo esta história, querido? É Deus. Mas você faz parte dessa história. Essa história não é apenas Deus escrever, é Deus escrever e nós vivermos o que está escrito. E assim, a nossa vida, ela vai ser referência para outras pessoas, e tem que ser referência para outras pessoas, porque quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas vão ver Cristo Jesus, e vão sentir o bom perfume de Cristo. Isto é viver a promessa, querido. O que está nos impedindo de viver a promessa em 2020? De exalar o bom perfume de Cristo? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra? E ele fala, você é uma carta escrita por Deus. Não em pedras, não em tábuas, mas em coração. E ele vai dizendo estas verdades, que nós somos esta carta. Versículo 4 vai dizer assim: e é Cristo que temos tal confiança em Deus, a nossa confiança é o Senhor. Não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Meu querido, o Senhor, Ele nos capacita. Para quê? Para que você possa capacitar outros. O Senhor, Ele escreve esta carta, Ele fala, não que vem de nós mesmos, porque nós não somos capazes, mas o Senhor capacita para que as pessoas possam ler e compreender estas verdades, compreender a verdade da palavra. E Paulo então continua escrevendo aqui no capítulo 3, fazendo uma comparação de um ministério. Ele vai dizer que o ministério da velha aliança, da lei, ela estava oculta, ela estava encoberta. No versículo 7 está dizendo, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Paulo está dizendo, querido? Que na velha aliança, na lei mosaica, no monte Sinai, o rosto, quando Moisés desceu do monte Sinai, ele teve que cobrir o rosto, porque naquele momento havia um mistério da glória que não podia ser revelado. A promessa ainda era a sombra do que haveria de vir, mas na nova aliança, já não é mais sombra, é a imagem exata do nosso Salvador. Na nova aliança nós temos a imagem correta do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Mas na velha aliança, Moisés teve que cobrir o rosto por causa da glória que ofuscava as vistas. Era um ministério oculto. Mas no ministério da graça, no ministério do Espírito Santo, a promessa pôde ser revelada, querido. Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala e completada a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei. E agora olha o que está dizendo no versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje
o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, se o Espírito está agindo, querido, o véu tem que ser tirado, a glória tem que ser revelada, a promessa tem que ser revelada, e ele fala no versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Meu querido, agora o véu foi tirado, a glória precisa ser manifestada, e ele fala, em nós, mas todos nós com o rosto descoberto, porque agora não é um ministério oculto, mas agora é um ministério revelado da glória, da promessa do Senhor, da salvação. Viver a promessa é refletir a glória, viver a promessa é tirar o véu e refletir como no espelho Jesus Cristo. Romanos vai dizer que a natureza aguarda, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, aqueles que tiraram o véu, aqueles que no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, por que você precisa tirar o véu, querido? Por que nós precisamos viver a promessa e sermos e exalarmos o bom perfume de Cristo? Porque no capítulo 4, no versículo 4, está dizendo assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo tem cegado as pessoas, querido. O diabo tem cegado o entendimento e a revelação. É por isso que nós precisamos tirar o véu e revelar a glória do Senhor que está oculta a eles. Por isso que nós somos carta, por isso que nós somos o bom perfume de Cristo. Porque o diabo cegou o entendimento, eles vão ler a Bíblia e não vão compreender. Mas quando eles pegar a sua vida e ler a sua vida e ler esta carta, eles vão sentir o perfume daquele que escreveu a carta. Como de um namorado e uma namorada que escreve uma carta apaixonada e coloca um perfume nesta carta, e a pessoa lê e olha que essa carta é de alguém que te ama. E ao cheirar esta carta e ver o cheiro e sentir o cheiro de um bom perfume, essa pessoa fica mais apaixonada pelo autor da carta. E de repente, a pessoa quer ter um encontro com o autor da carta. Imagine quando nós namorávamos. Imagine, você espere a semana toda, receber uma carta apaixonada, e quando você chega para ver a pessoa, ela está coberta com véu. E você não vê o rosto dela, porque tem um véu. Qual é a primeira atitude que você vai fazer? Querer ver o rosto de quem te escreveu a carta. É assim que temos que ser, querido. Tirar o véu. Revelar o autor da carta. E o autor da carta é o próprio Deus. E nós vamos revelar quem? Quem nos ama, Jesus Cristo. Nós vamos exalar que perfume? O de Jesus. E eu quero encerrar o que está escrito no versículo 7. Ou melhor, lê o versículo 3. 4:3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se nós ocultarmos este evangelho, querido, as pessoas vão se perder lá fora. Ele fala, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, eles vão perecer. Mas o versículo 7 diz, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por nós, toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Viver a promessa é mortificar a carne, para que em nosso corpo seja manifestado Cristo Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor. Aqui está a mesa do Senhor, querido. Nós estamos falando de uma promessa. A promessa era de um Salvador, e o Salvador veio. Depois este Salvador nos dá uma outra promessa, que Ele envia um Consolador. O Consolador veio e habitou em nós, em vasos de barro, um grande tesouro. E agora Ele está dizendo, tire o véu, querido, tire o véu. É interessante que a gente de máscara, a gente quase não reconhece as pessoas, não é verdade? Eu estava na padaria esses dias e uma pessoa falou, paz do Senhor, pastor. Eu olhei assim, eu tive que parar para ver quem que era, porque a máscara às vezes não dá a imagem exata de quem é. Aí depois eu falei, é o fulano. Meu querido, paz do Senhor, me perdoa, eu não percebi que era você. Porque a máscara atrapalha. Mas nós temos que tirar o véu, querido, e revelar o autor desta carta apaixonada para cada um de nós. Esta carta um dia chegou a nós, o Evangelho, as boas novas nos alcançou, e nós ficamos a cada dia mais apaixonados por Jesus Cristo. Seja apaixonado, viva a promessa, mas exale a promessa, exale o bom perfume de Cristo. Eu vou passar distribuindo, melhor, nós não vamos distribuir. Você vai vir aqui pegar a sua ceia. Você que vai ceiar, você vai vir aqui tomar a sua ceia, o seu cálice. Vem de um em um para não aglomerar. E assim nós vamos participar da mesa do Senhor. Pode vir. Pai, graça nós te damos, ó Deus, por este alimento. Que o Senhor, ó Deus, manifeste o teu poder e glória. Que através deste pão, Senhor, e deste cálice, anunciamos a tua glória, anunciamos a tua morte até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Nós bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Aleluia, Pai. O Senhor nos lava, nos cura em nome do Senhor, Pai. Aleluia, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Além do sangue de Jesus. Ele é santo. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Viva o ano da promessa. Exale o bom perfume de Cristo. Exale a revelação de Cristo. E toda vez que comermos este pão, bebermos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Você que está ouvindo essa mensagem, aonde essa mensagem chegar, que você possa viver e exalar as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Que todos juntos, a palavra diz que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu, e ele disse: este é o meu corpo. Da mesma forma, ele fala de um cálice da nova aliança, onde o nosso rosto está descoberto, recebendo as revelações da glória e sendo um condutor das revelações da glória. E assim anunciamos a morte. A palavra fala anunciai, ou seja, conduz a promessa a outra pessoa. Ele fala anunciai, ele não está dizendo para nós apenas participarmos desta aliança, ele fala leve esta aliança a outras pessoas. Toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncia a morte do Senhor, anuncia a salvação até que Ele venha. Amém? Então que todos juntos possamos comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Santo ao Senhor. Aleluia, Jesus Cristo, Pai. E alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais que a neve, e alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor nos permite vivermos a tua promessa, vivermos para louvor da tua glória, e que onde nós passarmos, ó Deus, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Onde nós chegarmos, nós possamos ser cartas escritas por tuas mãos, e quando as pessoas abrirem estas cartas, elas possam ver uma carta apaixonada, uma carta de amor, uma carta de um amor incondicional. Por isso, ó Deus, usa-nos, ó Deus, para transportar esta mensagem, para sermos condutores da promessa de Deus, em nome de Jesus. Eu quero encerrar, querido, no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo faz uma menção entre o ministério que estava encoberto, como Moisés quando desceu do Monte Sinai. No Monte Sinai o Senhor deu a lei, e a lei nos condena. No entanto, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele encontra idolatria, ele encontra o povo cometendo orgias, práticas de iniquidade, práticas imorais. Moisés vira e fala: aqueles que estão com Deus, passe para este lado. E a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. E Moisés diz:
Aqueles que estão deste lado, pegue a sua espada e fere o teu vizinho. Está lá em Êxodo. Naquele dia, 3.000 pessoas morreram, debaixo aos pés do Monte Sinai. Em Pentecostes, no mesmo período da lei. No entanto, na festa de Pentecostes, celebra também o período que Deus deu a Moisés a lei. Ali em Pentecostes, no Sinai, 3.000 pessoas morreram. Em Pentecostes, em Atos, o que é nos oferecido é a graça. Ali o Espírito Santo foi derramado. A promessa se cumpriu, onde a palavra diz: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A promessa se cumpriu. E em Pentecostes, Pedro anuncia este evangelho com o rosto descoberto, e 3.000 pessoas são salvas. Aleluia, Jesus. Na lei, 3.000 pessoas morreram. Em Pentecostes, com o Espírito Santo, vivendo a dispensação da graça, 3.000 pessoas são salvas, ganham vida e vida eterna. O que na graça, o que na lei era condenação, na graça é libertação dos nossos pecados. Glória a Deus. O primeiro milagre de Moisés no Egito foi transformar água em morte, água em sangue. Mas na graça, o primeiro ministério e o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, água em vida. Não é mais para a morte, é para a vida. E que assim seja, que nós possamos ser do ministério da vida. Como lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, vai falar que Ele nos reconciliou consigo mesmo, e também nos deu o ministério da reconciliação. Você tem esse ministério, um agente de promessa. Você é filho da promessa. Por isso que você carrega, por isso que eu carrego a promessa de Deus, porque somos filhos desta promessa. Que onde nós passarmos, nós possamos exalar o perfume da vida, o perfume de Cristo, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, ouvimos o Teu Evangelho, ouvimos que somos canais, um instrumento do Senhor, que onde nós passarmos, nós possamos anunciar o ministério da vida, o ministério que transformou água em vinho, o ministério que transformou o pecador e nos reconciliou com o Pai. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para exalarmos o bom perfume de Cristo. Que ao sairmos desta porta, Pai, que ao término desta mensagem, essa palavra ela penetre nos nossos corações e produza o fruto para o qual ela foi enviada, e venha nos fortalecer e nos conduzir e a exalar este bom perfume do Senhor. Que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com esse doce Espírito Santo seja com você hoje e eternamente. Vá em paz e eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode contribuir com esta obra deixando o seu dízimo e a sua oferta. Você pode trazer aqui na igreja, você pode transferir para a conta que vai aparecer no final desse vídeo, mas continue transmitindo a promessa do Senhor também, através dos dízimos e das ofertas. Eu te abençoo em nome de Jesus, querido. Vá em paz.